Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, você que ainda não viu, eu estou voltando aqui com o canal. E nas minhas folgas eu vou fazer o possível para estar colocando vídeo aqui, para continuar com o propósito aqui do canal. Então eu peço para você se inscrever aqui, deixar seu like, sua curtida. Relevem um lado aqui que eu tô olhando por causa da claridade da câmera, tá bom? Mas hoje eu vou estar fazendo esse vídeo respondendo algumas perguntas, que são muitas perguntas aqui no Instagram. Então eu peço para vocês já seguir minhas redes sociais, que é Facebook, Instagram, no qual estará linkado aqui para vocês no código de informações, tá bom? Queridos, como sempre, eu venho respondendo perguntas nos vídeos aqui do canal. Dei uma paradinha do Pri Responde, mas vai estar voltando, né? Eu resolvi arrumar tudo direitinho e possivelmente agora eu vou estar trabalhando na semana e folgando sábado e domingo. Então vai ficar bem mais fácil para postar vídeo para vocês na semana, porque eu vou pegar o sábado ou o domingo para estar trabalhando o dia todo com o YouTube. Só que sempre eu venho respondendo perguntas e hoje eu vou estar respondendo perguntas relacionadas ao meu relacionamento, tá bom? Sobre muitas perguntas que fazem pra mim sobre como eu conheci a pessoa no qual eu estou me relacionando, que pra quem não sabe o nome dele é Fran, se foi Deus que confirmou ou não. Lembrando que agora eu não estou falando aqui sobre a base de igreja, que algumas igrejas liberam, entendem, e as outras não liberam, e entendem também que não é lícito segundo casamento e tudo, tá bom? Eu não estou falando aqui questão da igreja, eu vou falar de mim, o que aconteceu comigo, respondendo a pergunta para vocês, tá bom? Como sempre aqui, eu sempre coloco prioridade ao nome dos inscritos, então eu não vou estar revelando aqui o nome de ninguém, tá bom? Simplesmente as perguntas que me fazem. Então, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, sua curtida e vamos começar as perguntas. Vamos lá. A paz do Senhor, Pri. Eu sigo muito seu canal e também o seu Facebook. E eu vejo muitas coisas de Deus por lá. Sei que você é uma pessoa de Deus. Porém, queria entender como que você conheceu o seu novo namorado. Beijos, te admiro muito, mas são coisas que nós precisamos saber. Então, como que eu conheci meu namorado? É um pouco difícil falar assim, mas tipo, não tem como não envolver Deus, né? Quando você vive uma vida sem a gratidão a Deus, sem nada, você fala, eu fiz, eu faço, aí tudo. Só que quando você vive uma vida grato a Deus, que você entende que você é pecador, e Deus te ama com as suas falhas, Deus te ama com o seu lado de ser humano, você entende que tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Eu não acredito muito nisso, que se a sua vida é regida por Deus, o diabo te engana. Mentira. Eu sei que tem gente que acredita que o diabo engana, sim, porque a Bíblia diz que o diabo é enganador. Porém, se você tem uma vida em oração, jejum, grato a Deus, é muito difícil o diabo te enganar, porque antes dele vir te enganar, como diz a Bíblia, o anjo do Senhor já está ao seu redor e vai te guardar, te proteger. Então, eu acredito muito nisso. Eu conheci o Fran com uma base de uma revelação de Deus. E não foi pessoas que vieram a mim, não foi profetadas de igreja, que tem muitos nas igrejas por aí, não foi em relação de sair por aí procurando esses negócios, porque quando chegou a separação, eu me devocionei a Deus e respeitei o ministério que eu congregava. Para quem não sabe, eu congregava na Deus e Amor. E enquanto eu exercia a minha função de obreira de lá, eu sempre respeitei os mandamentos e os ensinamentos da igreja. Eu sempre bati de frente com isso. Se você não concorda com o ensinamento da igreja, não escandalize a igreja que você tá. Sai e vai congregar em outra, porque o Senhor conhece todas as coisas. O que não dá é ficar denegrindo as doutrinas que as igrejas ensinam, esses negócios. Não é legal. Então, eu sempre respeitei. Então, eu posso falar com orgulho aqui que enquanto eu estive no Ministério Deus e Amor, eu sempre respeitei, sempre aprendi muito com o ministério e até hoje eu respeito muito esse ministério. Gosto muito, tá bom? E o que acontece? Eu devocionei a Deus, só que como ser humano, eu vou ser realista, não sou hipócrita e sei que tem gente aqui que bate de frente também com hipocrisia e não é hipócrita. Qual é o ser humano na vida que não quer ter uma família? Então, nessa parte tinha um conflito. Eu sei que tem pessoas divorciadas aqui no meu canal que vai entender. Tinha um conflito dentro de mim. Senhor, eu estou me preservando por ensinamento da palavra, da doutrina,
no qual o ministério me ensina. Porém, eu queria ter minha família. E eu orava sobre isso, eu jejuava sobre isso, eu falava para Deus. E eu falava assim para Deus, Deus, no dia certo, na hora certa, o Senhor vai esclarecer para mim. Porque eu vou ser realista. Tem muitas pessoas que falam, é pecado o segundo casamento. Aí a pessoa não casa, fica com mágoa do ex-cônjuge, e fica orando para Deus matar, porque entende que a Bíblia fala assim que só pode casar de novo quando a pessoa morrer. Aí tem muitas pessoas dentro da igreja que não casam novamente, não põe uma pedra naquilo para seguir a sua vida. Não estou aqui estimulando ninguém ao segundo casamento, não estou aqui me defendendo, estou falando o meu posicionamento. E fica orando para Deus matar o outro. E, tipo assim, isso me trouxe um conflito muito grande. Porque tudo que aconteceu, eu não ia fazer uma oração dessa para Deus matar o pai do meu filho. Porque, independente do que aconteceu, ele é o pai do meu filho. Então, eu não tenho coração de dobrar o joelho para matar alguém. Misericórdia, isso também não é meu feitio, porque eu acredito que Deus é amor e Ele é a vida. E se Ele deu graça para alguém nascer a este mundo é porque Ele tem um propósito. Eu acredito muito nisso. E eu orava muito a Deus. Até que um dia, Deus começou a falar comigo em sonho. E, gente, não foi aquela coisa de profetada nem nada. Deus começou a falar comigo em sonho. Todo o processo. Eu não sei se o futuro, qual é o futuro que Deus me reserva, porque Deus sabe o nosso futuro. Hoje Ele faz coisas que nós não entendemos, mas amanhã nós vamos compreender. A Bíblia diz isso. E ali começou então um trabalhar de Deus. Foi jejum, foi oração. Eu queria resposta. Gente, Deus é educado, né? E então, assim, ele respondeu. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo só para responder sobre isso e depois eu faço outros vídeos de perguntas, porque é uma coisa que muitas pessoas querem saber, né? Então, tudo bem. Comecei a orar, buscar, porque eu queria uma resposta. E isso é legal. Nós não tem que ter uma mente de só aceitação. Nós tem que ter uma mente do porquê. Porque quando você tem uma mente do porquê, você traz em sua tipo assim, seu autoconhecimento humano de querer entender o porquê não pode. Tem gente que fala assim, não pode isso, não pode aquilo, porque o líder falou que não pode, mas Deus falou para você o porquê não pode. E o que falta é intimidade das pessoas. Você tem que ter intimidade com Deus. Tipo, você tem uma dúvida, não vai só em líderes, porque às vezes os líderes falam e não cumprem, porque é ser humano. Mas vai em Deus, fala, Deus, não pode, eu quero saber o porquê não pode. Se tem que jejuar, eu jejuo mais, oro mais, busco mais, mas eu quero saber o porquê não pode. E a minha questão era essa, eu queria entender o porquê não podia. Ou porque pode e muitas pessoas falam que não pode. Ou se é somente uma base de ensinamento. E foi ali que eu falei, Deus, eu tô aberta à missão que o Senhor quer pra minha vida. Eu renuncio a mim mesma e abro as portas do meu lado espiritual e o que o Senhor quiser pra minha vida, amém. Se for para mim ficar sozinha, eu vou ficar sozinha. Mas se o Senhor tiver um futuro para mim, eu não sei o meu futuro, mas se o Senhor tiver um lar para mim, uma família para mim, o Senhor viu o que aconteceu e eu preciso saber da sua verdade. E foi aí, queridos, foi aí que, respondendo a pergunta da maioria das pessoas e tudo, foi aí que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu sempre trabalhei por conta, como eu sempre falei aqui no canal, e então, uma madrugada, Deus me deu um sonho. E foi um sonho de revelação de Deus. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que quando você tem uma vida com Deus, não critica ninguém, não humilha ninguém, mas olha todo mundo, como diz a palavra, com amor. Deus manifesta o amor em você, porque é dando que se recebe. Então, eu comecei nesse sonho, eu comecei a ter mais contato com Deus. E foi um sonho muito real. Não foi um sonho de enganador nem nada, porque quem tem o Espírito Santo, querido, quando você acorda e foi um sonho enganador, o Espírito Santo já fala com você. Não procede de mim, né? Que é o dom do discernimento. E graças a Deus, eu sempre falou comigo e sempre cumpriu o que ele falou comigo. E ali nesse sonho, Deus mudou um percurso da minha vida. Eu nunca tive sonho e vontade de trabalhar na área da saúde, assim, questão de cuidador de idoso. E no sonho, Deus me dava uma revelação, que eu estava entrando em um lugar para trabalhar e eu via como se fosse um pátio de uma casa de idoso, né, que é os chamados de asilos. E no sonho eu falava, o que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Só que eu via no alto um arco-íris, que o arco-íris simboliza uma nova aliança e Deus está conosco. E na ponta do arco-íris tinha um anjo do Senhor. Eu vi um clarão, eu vi um formato de um ser humano, só que eu não via o rosto, ele flutuava, era todo de branco.
E naquele momento que eu via o anjo do Senhor, eu ficava muito alegre, porque era de longe, não era de perto, mas eu sentia a presença do Senhor, sabe? Eu sentia aquele temor. E temor é palavra grega que significa profundo sentimento de respeito e obediência. Eu sentia isso, aquele respeito, aquela obediência. E eu ficava olhando. Só que quando eu olhava mais, ele se escondia. E eu me entristecia, sabe? Tipo, ele se escondeu de mim. Por que que ele se escondeu de mim? E ali começou outra experiência na minha vida que do nada aparecia um senhor de terno, de social. Eu não vi o rosto dele, mas ele parecia um ancião cristão. Só que ele estava na cadeira de roda e era um idoso. E ele falava pra mim assim, Priscila, não se preocupa, porque mesmo que pareça que você está sozinha, Deus está com você. Tem novos trajetos aos seus caminhos. Então não se preocupa, porque esse arco-íris significa o caminho por onde você vai chegar. E o anjo do Senhor está te guiando por onde você vai passar. E eu ficava olhando pra ele assim, e do nada, quando eu acordei, o Espírito Santo falou comigo: você vai fazer o curso de cuidador de idoso. E foi ali que eu comecei a procurar, tá? Aí você pode falar, mas o que que tem a ver com como você conheceu o pai do seu filho? Conheceu o seu novo namorado. Vamos lá. Eu falo pai do meu filho por causa que tem uma união muito grande entre o Fran e o Isaac, que eles se gostam bastante. Então, tipo, dá aquele posicionamento assim, tipo, é a pessoa que abraçou o meu filho. Então eu falo às vezes também pai do meu filho, porque pai também é aquele que cria, né? Não estou aqui denegrindo o pai do meu filho. O pai do meu filho ajuda em tudo também, tá bom? E aí o que acontece? Passou isso, eu procurando tudo, e eu não tinha vontade. De repente surgiu essa vontade no meu coração. Vou fazer o cuidador de idoso e vou exercer essa função, porque eu gosto de lidar com as pessoas, converso com um bocado de gente, então vai ser legal. E foi aí, queridos, que passou uns 15 dias depois desse sonho. E eu procurando um lugar para fazer o curso. Foi uma prova terrível, passei por várias humilhações para fazer esse curso. Mas em uma madrugada ali eu fui apresentada por Deus, sabe? Eu sabia que Deus iria fazer algo na minha vida. Porque eu tive dois sonhos nessa madrugada de determinação. E o primeiro sonho foi assim, que eu tava num jardim muito lindo. Era um jardim muito lindo que nem um jardim da terra se descreve. E quando eu olhava assim do alto, eu vi uma luz muito forte. E era o anjo do Senhor, era o Senhor ali passando naquele jardim. E ele falava pra mim bem claro. Ele falava assim, Priscila, eu tenho uma missão pra você. Não se preocupa. Hoje você não entende o que você tá passando, mas lá na frente você vai entender. Mas eu tenho uma missão pra você. E nisso que ele parava de falar, vinha uma borboleta. Era uma borboleta muito grande. E quem tem o dom do discernimento de sonhos, discernimento de espírito, sabe que borboleta na área espiritual significa liberdade. Então ali Deus estava me dando a liberdade para seguir em frente. E ali eu via que uma borboleta pousava aqui em mim. E o Senhor falava comigo, eu estou contigo. Eu estou te dando liberdade. E hoje você não entende o que você está passando, mas você vai entender porque é um propósito, é uma missão. E tudo bem, acordei, falei, amém, Senhor. Eu disse que eu iria fazer o que o Senhor falasse para mim. Tá nas suas mãos a minha vida. E ali deitei, e nesse percurso que eu deitei, sonhei de novo. Só que dessa vez eu sonhei com uma família. Sei com uma família, eu sei que eu tinha ganhado um neném. E quando eu olhava o neném, era um neném bem branquinho, do olho claro, olho azul. E eu ficava olhando assim, e nós sabemos que as bênçãos do Senhor, ela não tem diferença, né? Mas ela mostra, assim, sempre, tipo, um bebê ou um recém-nascido pra nós ver que coisa linda que Deus vai fazer. E no sonho eu ficava preocupada, eu falava assim, nossa, e agora? Como que eu vou falar pro pai do meu filho que eu tenho uma nova família? Eu me preocupava com isso. Porque a minha preocupação era também em relação à igreja que sempre nos ensinou, nos orientou que Deus não aceita segundo casamento. E no sonho eu me preocupava. E do nada aparecia uma mulher de branco, uma enfermeira. E ela falava pra mim assim, Priscila,
não se preocupa, porque o pai do seu filho vai conversar com o pai da sua filha. Falava bem assim pra mim. E quando eu via pela janela do hospital, eu tava casada com uma pessoa. E essa pessoa, ela era alta, dos olhos claros. Gente, presta atenção, porque às vezes as pessoas nos julgam que nós somos pecadores, um monte de coisa, mas Deus faz coisas que nós não entendemos hoje, vamos entender amanhã. E eu olhava pela janela assim, e a enfermeira apanhava a mão em mim e, tipo, falava pra mim, não se preocupa. Tipo, fica tranquila. E no sonho, esse rapaz que era alto, dos olhos claros, ele ia falar com o pai do meu filho, e ali então, tipo, ponhava uma barreira, sabe? Aparecia uma barreira e falava assim: esqueça o seu passado, porque agora é coisa nova na sua vida. Acordei, dobrei meu joelho e eu falei pro Senhor: Senhor, se foi o Senhor que falou comigo, eu quero um sinal da sua parte, da sua parte. E aí foi surreal na minha vida, porque num dia do nada surgiu pra mim um questionamento bíblico que eu sei que foi o Espírito Santo que colocou pra mim ali. Muitas pessoas pregam sobre o segundo casamento, tudo respeito às igrejas que aceitam e às igrejas que não aceitam. Mas, queridos, houve um questionamento ali. Eu sei que foi Deus que fez aquilo pra mim, sabe? Porque eu precisava daquele choque de realidade que eu fiquei com muito medo. Mesmo Deus falando comigo, eu vendo Deus agir, eu fiquei com muito medo. E nós sabemos que o medo não procede de Deus, mas às vezes Deus dá um chacoalhão em nós pra nós acordar. E do nada, eu sei que foi o Espírito Santo que falou comigo ali, porque o Espírito Santo me levou àquela palavra de Davi, que quando Davi cai em adultério com Betseba, chega Natã até ele. E ali Natã repreende Davi e, tipo, fala que a espada não sairia da casa dele. Muitos irmãos pregam sobre isso, que a espada e tudo. Só que na hora o Espírito Santo falou comigo, a espada não estava na casa de Davi a partir daquele momento. A espada estava desde que Adão e Eva caiu. Ou seja, o pecado vem desde que Adão e Eva caiu. Mesmo que surja uma nova aliança, mas somos seres humanos, somos pecadores. E Deus sabe, Deus conhece a existência da nossa fraqueza. Ele sabe a nossa fraqueza. Ele sabe se vamos aguentar a fé até ele voltar. Ele sabe se vamos perseverar sozinhos ou até mesmo ficar sem ninguém até ele cumprir a vontade que ele tem na nossa vida. E eu comecei a observar o que o Espírito Santo estava falando comigo. Aí o Senhor falou comigo bem claro. Em algum momento, mesmo Natã repreendendo Davi, você ouviu na palavra Davi tendo que se separar de Betseba? Não, pelo contrário. Davi dobrou o joelho, se redimiu, orou e começou ali uma nova fase na vida dele. Começou uma nova unção na vida dele. Porque eu sabia, aleluia, eu sabia que de Davi e Betseba iria sair Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. Então ali me deu um choque de realidade. Me deu um choque de realidade. Uma coisa, adultério bíblico é você ser casado, não estar desligado pela lei, você tá em relação extraconjugal, isso é adultério bíblico. Agora, quando você é divorciado, você é separado, está no tempo do Senhor, entrega a sua vida ao Senhor. Se tiver restauração, Ele vai restaurar, mas põe uma pedra ali. Não fica esperando a morte do seu ex, a sua ex, para você ser feliz novamente. Sabe, isso veio muito no meu coração. Quantas pessoas estão sozinhas, mas ficam orando para Deus matar os outros? Isso não é de Deus. Aí eu comecei e falei, e foi ali que eu falei pro Senhor, eu falei, Senhor, eu vou pôr uma pedra nisso, estou tranquila, não vou fazer o que muitas pessoas fazem, de ficar orando para Deus matar não sei quem, não sei quem, não sei quem, porque isso não é um caráter cristão. Eu vou seguir a minha vida. E se foi o Senhor que falou comigo no sonho, o Senhor vai cumprir. O Senhor vai pôr a pessoa certa do meu lado. Porque eu não vou ficar correndo atrás de homem, porque não é meu feitio fazer isso. E tudo bem. E começou o curso. E aí, no primeiro dia do curso, eu fui, só que o Fran não foi, porque ele teve uns problemas de saúde e ele não foi. No segundo dia do curso, até eu comentei isso com a mãe do Fran, com a minha família, quando ele chegou na sala, tipo assim, nós temos uma visão de fé diferente, ele
Não é desviado nem nada, só que nós sabemos que cada um tem uma visão de fé e eu sou uma pessoa que super vivo pela fé. Eu gosto, é uma coisa surreal, tipo, ah, não tem jeito pra você, mas pro meu Deus tem, sabe? Aquela coisa assim, eu não tenho, mas o meu Deus tem. Eu sou esse tipo de pessoa. E na hora que ele entrou na sala de aula, na hora veio aquela coisa assim, ó. E na hora eu senti no meu coração e eu senti a presença de Deus e Deus falou comigo. Chegou o que eu te falei. E quando eu olhei, era o rapaz do meu sonho. Na hora eu fiquei quieta ali, porque, tipo, né? Não vou sair falando, mas eu fiquei quieta no meu canto. Mas eu, tipo, fiquei pensando muito nisso. Porque ele era o rapaz do meu sonho. Alto, dos olhos claros. Ele tem os olhos verdes. E, e aí, tipo, foi indo, conversando, compartilhei com ele o sonho. Ele foi compartilhar o sonho, esse sonho com a mãe dele. E assim, a mãe dele é muito amiga minha, nós se gosta bastante, assim, de respeito e tudo. E ali ela falou algo pra mim que mexeu com a minha estrutura. Foi simples que ela falou, mas ali foi um sinal de Deus. Ela falou bem rápido assim no WhatsApp pra mim, Priscila, esse sonho que você teve foi um sonho profético. Na hora que ela falou isso, eu me liguei. Tudo que eu pedi pra Deus, falei pra Deus, orei a Deus, Deus falou comigo em sonho e tudo se cumpriu. Então, tipo, do início ao fim dos sonhos que eu tive, hoje eu me formei em cuidadora de idoso, tô trabalhando nessa área. A mulher em base de branco é porque eu faço trabalho hospitalar, vou para os hospitais cobrir folgas hospitalar. E o pai do meu filho aceitou super tranquilo o Fran. Eles não se conversaram ainda nem nada, mas ele sabe que eu estou com o Fran, porque até mesmo ele estava também com outra pessoa, aí é particular dele e tudo, mas ele também já estava se envolvendo com outra pessoa, tá bom? Aí você pode vir aqui e falar assim, é pecado e tudo. Só que o que acontece? Eu respeito a visão de cada pessoa. Eu respeito aqui também os comentários, que aqui é o meu canal. E eu compartilho com vocês como experiências das coisas de Deus. Teve até um vídeo aí do. Porque eu me desliguei da IPDA, teve um comentário que falou assim: ah, mas eu nunca vi você na igreja nem nada. Só que é o seguinte: eu não falei naquele vídeo mal da igreja, do Regenere. Não, eu não tô na igreja pra me vangloriar e aparecer. A pessoa pode não me conhecer, mas tem pessoas que me conhecem. E é isso que eu faço. Eu dou satisfação pra quem me conhece, não pra quem não me conhece. Pra quem não sabe quem é o seu problema. De quem não me conhece. Entendeu? Porque, na verdade, as pessoas rotulam nome de pregadores, cantores, um monte de coisa. Aí sim conhece. Mas, a maioria das vezes, quem faz a igreja estar de pé são os anonimatos. Que estão ali orando, estão jejuando, estão buscando. Então, assim, eu não fiz aquele vídeo falando por méritos da igreja. Não, pelo contrário. Eu fiz aquele vídeo pra me pôr, assim, e falar que eu tava saindo da igreja. Porque eu acho muita hipocrisia de muitas pessoas que não saem da igreja e ficam usando o nome da igreja por aí. E eu não gosto disso. Como eu não estou mais no ministério, eu fui lá e falei um nome e tudo. Porque se der alguma falha, vão falar, foi a Deus e amor. Mentira, fui eu, entendeu? Então eu assumo pra mim. Então, aqui, esse vídeo, se essa pessoa estiver aqui, você pode não me conhecer porque você não me segue nas redes sociais, né? Não estou aqui por vanglória nem nada, mas eu sigo meus amigos me seguem e eu sim, eu sou uma pessoa de satisfação. Eu gosto de dar satisfação sim, porque seria muita hipocrisia minha, né? Ficar usando o nome da igreja à toa aí, sendo que nem da igreja eu sou. Igual você vê aqui no YouTube, um monte de gente falando mal da igreja e nem é membro, nem congrega, nem nada. Ou às vezes é Judas que senta na mesa e fica falando mal da igreja. Então ali eu cortei ali a minha relação com o IPDA em relação de ser obreira, tá? Não foi questão de besteira, não. Foi 10 anos de obreira. Nasci no berço evangélico da Igreja Deus e Amor. Então assim, eu sempre fui uma pessoa de caráter. Eu sei que vai ter pessoas aqui que vai debater, vai falar um monte de coisa e tudo, mas eu acredito no que Deus falar comigo. Eu respeito as congregações, eu respeito os ensinamentos doutrinários, que são costumes, mas as pessoas levam para o lado doutrinário, que é um mandamento de respeitar a liderança da sua igreja. Então, é um conselho, quando você vê que Deus tem um propósito além para sua vida, que vai contra a igreja que você congrega, irmãos, tem igrejas que entendem. Tá? Tem igrejas que entendem. E outra coisa, tem várias gente levando o nome de divorciado e que fica caindo na adultério aí escondido e fala que é divorciado só pra igreja não pegar vocês. E assim, a igreja pode não pegar, líder pode não pegar, pastor pode não pegar, mas Deus naquele grande dia vai pegar. E aí é aquela questão. Então, nós temos que se redimir a cada dia. E é isso, eu pego tudo que eu falo, eu pego pra cima de mim, né? Eu, Priscila.
Não tem igreja aqui, não tem denominação, não tem placa, não tem nada. Tô falando como serva de Deus, somos seres humanos, ninguém sabe o nosso futuro, só quem sabe é Deus, mas enquanto tiver a oportunidade de você ter intimidade com Deus e Deus falar com você, ouça a voz de Deus. Vai vir crítica, às vezes você vai remar contra a maré, né? Porque a maré tudo tá indo para um lado, você tá indo pro outro lado, mas a questão é o seguinte, às vezes parece ser loucura, mas Deus quando quer romper e quebrar costumes, ele faz, tá? É fácil uma pessoa que nunca enfrentou o divórcio falar isso, você tá em pecado e aquilo, mas quando a pedra bate em você e você sabe a sua base física, você sabe o seu psicológico, você sabe tudo que passou, vai mudar a sua ideia também, você vai começar a pensar em possibilidade, queridos, porque eu fico parada pensando muito nisso, sabe? Tanta gente que fala, eu não vou casar, não vou casar, não vou casar, só que a sua carne está fraca e de repente você vai lá e cai. Então qual é melhor? Você casar certo, colocar na mão de Deus, que a igreja pode te julgar, líder pode te julgar, ensinamentos, muitos na sua cabeça pode te julgar, mas Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o motivo do divórcio, ele viu por que foi o divórcio. E às vezes mais vale você seguir a sua vida em frente do que você ficar de braço cruzado ou esperando uma pessoa que você acha que vai voltar, já vai ter família, vai ter filho, vai ter tudo, e você vai ficar trancada nisso daí e de repente só em um assopro do inimigo você cai. Então, é uma coisa que não é de se julgar. Eu acho que eu acredito muito nisso. Se você tem fé de ficar sozinho, amém, irmão. Amém. Louvado seja Deus. Viva para Deus. Se você é jovem igual eu, passou por essa situação e diz, Priscila, eu tenho medo de cair, eu não vou aguentar e eu vou seguir uma jornada de ter uma nova família, Deus conhece as suas necessidades. Então eu não julgo ninguém. No meu canal aqui, eu sei que tem gente que vai me julgar, vai falar um monte de coisa, mas eu tô falando a minha realidade. Eu sou sincera. Pra quem me conhece sabe que eu sou sincera. E assim, eu não critico ninguém. Não critico ninguém. Eu respeito todo mundo. E aqui também, em relação a isso, por respeito a vocês, tá? É porque eu não coloco aqui a quantidade no meu canal no YouTube, porque eu acho que é desnecessário. Não por vocês não ser inscrito, mas por ficar colocando uns números, né? Mas o meu canal tá aí chegando quase 5 mil inscritos. Então, tipo, eu creio que essas 5 mil pessoas que estão aqui no meu canal, mesmo que o YouTube às vezes não compartilha o vídeo que foi liberado, então não fica muita visualização, mas estão todo mundo, a maioria, nas minhas redes sociais, que é no Facebook e Instagram. Então, sabe muito bem que eu sempre fui uma pessoa transparente, tá bom? Esse vídeo ficou um pouco comprido, mas foi uma explicação total para vocês de uma única pergunta. Logo estarei respondendo outras perguntas, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.